Continuando a parte teórica. Principais objetivos da área de materiais. Primeiro, preço baixo. Comprar o menor preço possível. Nem sempre isso vai ser possível. Talvez eu tenha que abrir mão do critério preço em algum momento. Mas o preço baixo, primeiro critério. Segundo objetivo, procurar manter o alto giro do estoque. Comprar mais vezes, menores quantidades. Perdão, se a gente comprar... Diga. Diga. Eu quero saber aquela palavra luz baixa. Eu não sei porquê, eu nem gostei e foi apagado. Gestão patrimonial. Foi apagando sozinha. É aquela lousa mágica da época de infância. Gestão patrimonial. Então, olha só. Primeiro objetivo, preço baixo. Comprar o mais barato possível, nem sempre vai ser possível fazer isso. Segundo objetivo, procurar manter o alto giro do estoque. Isso é, comprar mais vezes, menores quantidades. Para quê? Para não usar um espaço enorme lá na área de estoque, para não estocar à toa. Compro todo dia, ao invés de comprar uma vez por mês, por exemplo. Terceiro objetivo, baixo custo de aquisição e de posse. Comprar um material, a gente não tira do bolso apenas o que o fornecedor está cobrando. Existe um custo de aquisição, que é custo de pedido. O que é custo de pedido? Se eu peguei o telefone e fiz um interurbano para São Paulo para fazer uma compra, o valor desse interurbano foi o valor da compra. Se eu emito uma nota fiscal, ou melhor, uma ordem de compra, o cartucho da impressora, a folha de papel, é custo de pedidos, custo de aquisição. O salário do comprador é um custo de aquisição. E eu tenho que tentar diminuir esses custos. Custo de posse já é quanto custa guardar. A gente também chama isso de custos de armazenagem. Aí eu pergunto a vocês, se a gente usar essa sala para guardar materiais, eu tenho poucas caixas aqui na sala, aqui no cantinho, e agora eu aumento o número de caixas. Quando eu aumento o número de caixas, eu aumento o custo de armazenagem? Aumento. Porque se eu uso só esse cantinho, só tenho pouca caixa, eu preciso só de uma orelha seca. Se eu tenho na sala inteira caixas, eu preciso de mais gente. Se eu tenho só aqui no cantinho, eu deixo só essa luz acesa. Se eu tenho caixas na sala inteira, eu vou ter que acender a luz do estoque inteiro. Então, os custos de armazenagem são diretamente ou inversamente proporcionais ao estoque? Diretamente. Quanto mais eu compro, mais caro fica. Quanto menos eu compro, mais barato fica. O custo de armazenagem pode ser igual a zero? Nunca. Porque olha só, se eu tenho essa sala para guardar materiais, mas eu não tenho nenhum material, a sala está aqui. Tem custo da sala. Então, o custo de armazenagem nunca será igual a zero. A não ser que eu nem tenha sala, e os materiais cheguem quando eu preciso e já entrega para quem vai usar. Aí tudo bem. Só que não dá para fazer isso com todos os itens de uma empresa. O exemplo do papel higiênico. Não tem como. Né? Depois a gente vai ver isso melhor. Outro objetivo, manter continuidade de fornecimento com os fornecedores que a gente escolheu, mas também não deixar de ter relações favoráveis com os outros fornecedores. Digo. Esse custo aí pode ser chamado de fixo quando... Não. Existem 4 custos dos estoques que a gente vai ver na terceira aula. Custos de pedido, que é o custo de aquisição, que é inversamente proporcional ao estoque. Depois eu explico melhor. Custo de posse ou de armazenagem, que é diretamente proporcional ao estoque. Existe o custo fixo, e existem os custos pela falta de estoque. São 4 custos. Eu posso dizer que alguns custos fixos são também custos de aquisição e de posse? Sim. Por exemplo, o salário do estoquista é fixo, tem que pagar todo mês. Mas quanto mais caixas eu tenho, mais estoquistas eu vou ter que ter. Virou custo de armazenagem. Quando eu comparo o salário do estoquista com a quantidade de caixas, ele vira custo de armazenagem. Quando eu analiso o salário do estoquista sozinho, sem comparar com caixas, é custo fixo. Então tem custo fixo sim. Mas depois a gente vê isso melhor. Então, como eu estava falando, manter a continuidade do fornecimento, mas ter relações favoráveis com outros fornecedores. Por quê? Tem empresa que não é fiel a fornecedor nenhum. Todo mês faz leilão. Quem vender mais barato, ela compra. Quando precisar para uma emergência, alguém vai atender? Não. Ninguém. Por outro lado, tem empresa que só compra daquele fornecedor há 20 anos, porque é amigo pessoal. Então eu compro dele, porque é meu amigo. Mas será que esse amigo faz o melhor preço do mercado? Tem o melhor produto do mercado? Será que não é legal, embora eu prefira comprar do amigo, ouvir os outros fornecedores? Claro que é. Isso é igual relacionamento. Você tem que ser fiel, mas você tem que olhar para o mercado também.
Até para você poder falar para o teu líder, para tua negócio, está pisando na bola, né? O mercado aí fora está melhor, vamos ajustar o relacionamento. Então, quer dizer, com o fornecedor é a mesma coisa. Você não pode deixar de receber os fornecedores que você não vai comprar deles. Por qual razão? Se o fornecedor atual pisar na bola, você já tem os contatos, tem os contatinhos, né? E aí você entra em contato com os contatinhos, né? Diga. Uma promiscuidade da porra. Mas não é. Claro, estou brincando com relacionamento que não tem que ser assim. Mas, mesmo porque se meu namorado escutar esse vídeo, ver esse vídeo, eu estou ferrado. Mas, assim, realmente, não tem que ser assim. Mas com o fornecedor tem, porque é uma relação comercial. Qualquer relação comercial, você tem que estar antenado com o que acontece no mundo afora. Outro objetivo, manter menores despesas com o pessoal. Quanto menos gente, melhor, mais barato. Por exemplo, aqui tem a foto de um armazém com as prateleiras e aqui uma empilhadeira frontal com o operador. Um único operador consegue manipular tudo isso aqui rapidamente, né, com a empilhadeira frontal. Se eu não tiver a empilhadeira frontal, quantas pessoas eu precisaria para fazer uma pirâmide humana? Quantos chinesinhos do Circo du Soleil eu precisaria para pegar essa caixa aqui em cima? Então, quanto menos gente, menos custo, menos dor de cabeça, menos enchimento de saco, menos dor na espinhela caída, menos atestado médico, enfim. Ou, do jeito que você está falando, você é contra o emprego e tal. Na hora da prova, as questões de administração, seja qual matéria for, você tem que responder pela perspectiva do trabalhador ou do patrão? Do patrão. Sempre a perspectiva do patrão. Outro objetivo, aperfeiçoamento de pessoal. Tem que ter treinamento. O problema é que a rotatividade nesse setor é muito grande. Então as empresas não querem investir em treinamento do estoquista. Daqui a pouco ele sai. Mas tem que investir. Talvez ele saia também porque falta treinamento. Enfim, a área de compra geralmente recebe mais treinamentos e as pessoas ficam mais tempo. Mas na área de estoque a rotatividade é elevada, mas tem que treinar. Tem jeito certo, até para você abaixar e pegar uma caixa do chão para não gerar lesão na coluna. É princípio de ergonomia. Outro objetivo, consistência da qualidade. Não é porque a gente compra de um fornecedor há anos, que nunca teve problema de qualidade, que não possa vir a ter. Vocês lembram um tempo atrás, quando um lote de todinho foi vendido lá no sul do país com detergente misturado e um monte de criança passou mal? Pô, todinho é um produto de qualidade. O leite Italac teve esse problema também. Então, quer dizer, são produtos de confiança. Mas você tem que verificar a qualidade mesmo assim. Uma falha humana pode acontecer. Então tem que verificar a qualidade. E outro fator, tem fornecedor que põe a qualidade lá em cima querendo vender para a tua empresa. Passa um tempo, a qualidade cai, porque ele só fez isso para te conquistar. Então, quer dizer, tem que ser verificado sempre. Outro objetivo, manter bons registros. Tem muita empresa que recebe a nota fiscal, joga fora, guarda não sei aonde, nem sabe onde guardou, manda para o contador. O certo é você pegar a nota fiscal, bater com a ordem de compra, ver se está tudo ok e lançar isso no sistema. Aí você começa a identificar, essa caixa desse produto, o fornecedor aumenta 1 centavo o preço dela todo mês. Pô, 1 centavo não é nada. Mas vai multiplicar no final do ano o número de compras que você fez e o número de caixas que você comprou. O prejuízo é enorme. Então isso tem que ser verificado. Outro objetivo, ter métodos de previsão e reprovisionamento adequado. O ponto de partida para a atividade na área de materiais é a previsão de estoque. Só que por ser previsão é preciso, eu consigo prever exatamente qual a quantidade de caixas que eu vou usar mês que vem? Não. Porque se fosse preciso, não era previsão, era cálculo. Então, os métodos de previsão não são 100% certos, mas existem, a gente vai estudar eles. E tem cálculo matemático também, depois a gente vê. Por fim, suprir a organização, não deixar faltar, mas também não deixar sobrar. Coordenar os chamados inventários, que são os balanços. O que é o balanço? O inventário. Conferir fisicamente se está tudo ali, se está tudo ok, se não está deteriorado, se a quantidade está certa, se não furtou, se não subiu, e lançar no registro. E por fim, se relacionar com os outros departamentos, para essa troca de informações. Então esses todos são os objetivos da área de materiais. Tranquilo até aqui? Questões sobre isso então? Essa questão aqui, galera, eu acho que o professor que elaborou, ele aproveitou para fazer um desabafo sobre o relacionamento amoroso dele. É sério, se vocês lerem essa questão com um olhar de relacionamento, você vai ver que é desabafo, quer ver? Empresas compradoras e fornecedoras, imagina um casal, comprador e fornecedor, devem se tornar verdadeiros parceiros nas suas atividades. Porque o relacionamento, quando é transparente, tende a se estabelecer por longos períodos. Seja para a relação entre empresas e compradores,
e fornecedores. E relacionamento pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certo. Quando é transparente, tende a durar. Beleza. Aí vem o momento da revolta, quer ver? Embora as parcerias sejam importantes, é preciso manter-se a par de como o mercado está atuando, olhar para os lados. Porque as relações comerciais mantidas por longo tempo podem incorporar vícios prejudiciais a outros parceiros. Sim. Tanto em relacionamento pessoal quanto entre empresas, está correto. Relacionamentos muito longos podem incorporar vícios, e é verdade. Início de namoro, todo cuidado, meu amor, meu bem, meu ursinho, minha gatinha. Meio do casamento, peida embaixo do edredom, né? Não é mais gatinha, galinha, vaca, piranha, não é mais ursinha, anta por viado, enfim. Em relações comerciais, entre... Os bichinhos crescem, né? Os bichinhos ficam enormes no meio do casamento. Em relações comerciais, pode incorporar certos vícios também. Só que aí, o autor da questão analisou melhor, e aí vem a solução do problema. O mercado não está fácil. Entre fornecedores, tem muitos, mas bons são poucos. Relacionamentos pessoais hoje em dia, os relacionamentos são fúteis, são vazios, né? Não tem muito sentido. Então não seria melhor tu conversar com a tua nega, com o teu nego e tentar ajustar? Não é melhor conversar com o fornecedor atual e tentar ajustar? Olha o que o autor da questão diz. Verificadas as alterações nas condições do mercado, isso é, percebendo que a maré não está legal, os parceiros devem dialogar visando a devida adequação do seu relacionamento. Isso é, segura seu nego, segura sua nega, segura teu fornecedor e conversa. Certo ou errado? O cara desabafou sobre a vida pessoal na questão correta. Né? Até aqui tranquilo? Tá. Continuando. O cara desabafou, você responde essa questão, você desabafa. Não, fui eu não. Só você não fez, não? Não. Vocês falam isso como se só eu passasse por isso? Todo mundo aqui já passou, né? Não é? Outra questão. Obter um fluxo contínuo de suprimentos necessários ao funcionamento de uma organização. Comprar o que for necessário para a organização pelos menores preços com base nas quantidades e qualidades estabelecidos. E definir o que comprar e quanto comprar são objetivos da área de compras? Para que essa pressa? Está errado mesmo. Está errado mesmo. Quem falou que está errado? Por quê? Ele está misturando as competências aí, ele compra tudo histórico. Não é por isso não. Tu acertou a questão na hora da prova, valeu, garantiu a vaga. Ele está falando aqui, Mas o motivo foi errado. obter os fluxos contínuos de suprimentos necessários ao funcionamento. Quer ver? Vamos fazer o que você está fazendo, mas junto, item por item. Qual que é a pergunta da questão? Objetivos da área de compras. Então vamos lá. Compras. Obtém um fluxo contínuo de suprimentos? Fluxo é movimento é logística. Mas existe logística se compras não comprar? Quem obtém o fluxo? Quem compra? Compras. Primeiro item está correto. Obter o fluxo contínuo é função de compras. Comprar o que for necessário para a organização pelos menores preços, com base nas quantidades e qualidades estabelecidos. É função da área de compras? Correto? É função da área de compras. Comprar é compras. Definir o que comprar. Está errado pelo mesmo motivo da questão 2. É a mesma questão com outras palavras. Quem define o que comprar? Cada departamento, não a área de compras. Mesmo erro da questão 2 com outras palavras. Por que eu encho o saco toda a aula? Qual é esse departamento aí que define? Todo mundo. Quem define o que comprar é a empresa inteira. Eu que venho para a área de compras, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não, a área financeira pode cortar o pedido. Mas quem escolhe o que comprar é cada setor. É a empresa inteira. Por isso que eu encho o saco de fazer 50, 100 questões por dia. Porque as questões se repetem, com outras palavras, mas se repetem. Aí lá, na próxima prova, você já fez isso em casa, você já pegou a manha. Vai cair lá na próxima prova algo parecido. Treine por questões todo dia. Então, nesse caso, definir o que comprar, a questão ficou errada. Isso é cada departamento. E quanto comprar são objetivos da seção de compras. Então, o último item está errado, o resto está certo. É o que? Mas isso deixa a questão errada. O quanto comprar, a área de compras pode até definir, mas conversando com o estoque. Quantos itens tem ainda no estoque? Ainda tem 10. Então a gente vai comprar tantos.
Aí, mas é um diálogo, né? Quantos cabem? Mas o erro mesmo é definir o que comprar. Oi? Quantos cabem lá, né? Quantos cabem? Se eu posso aproveitar uma promoção do fornecedor ou não, aí também tem que conversar com a área financeira, né? Mas o erro mesmo é definir o que comprar. Quem define o que comprar é a empresa como um todo. 9. O departamento de compras é de fundamental importância para a administração de materiais. Beleza. Para a empresa, a atividade de compra não se restringe ao simples ato físico de adquirir determinado item e efetuar o pagamento correspondente à transação efetuada. Certo, mas quem acha errado, eu não vou culpar. Você deve ter estranhado efetuar o pagamento. Quem efetua o pagamento é o financeiro. Aqui, efetuar o pagamento é o ato de pagar. Muitas vezes o financeiro emite o cheque e o comprador já entrega o cheque para o fornecedor. Isso não deixou a questão errada, não. Aí, continuando, a responsabilidade principal do departamento de compras é localizar fontes adequadas de suprimentos, fornecedores, e negociar preço. Questão correta, toda certinho. Totalmente correta. Está aqui tranquilo? Continuando. A área de marketing tem como objetivo manter e aumentar receitas por meio do fornecimento dos melhores serviços aos clientes. Certo ou errado até aí? Marketing. Olha só, o que é aumentar a receita? É aumentar a entrada financeira. Marketing faz propagandas, o cliente vai lá comprar, aumenta a receita. Daí está correto. No entanto, sua atuação pode ser fonte geradora de conflito com a área de materiais. Pode ter conflito entre marketing e materiais? Pode. Você chega em casa, vê a propaganda lá, da Ricardo Eletro. Amanhã, televisão com 98% de desconto. Você chega às 8h05 da manhã na loja, cadê a TV? Tem, mas acabou. Né? Tem, mas acabou. Nunca vi isso. A gente sabe que tem algumas empresas que fazem uma propaganda enganosa só para atrair o cliente para, sei lá, comprar alguma coisa. Mas pode ou não pode acontecer de um Carrefour da vida fazer um tabloide com promoções para amanhã e ter esquecido de avisar a área de materiais que tinha que comprar uma quantidade maior daquilo? Pode. Aí pode, né? Transportar material que está estocado. Mas vai que não tem nem no estoque, compras não comprou e a promoção está lá publicada. Isso acontece às vezes. Você chegar no local para comprar o item da promoção e a própria loja fala: ô rapaz, acabou. Não é nem que acabou, às vezes eles são sinceros. A promoção foi feita, mas a empresa não se preparou para estocar isso. Isso aconteceu já ali na semana. Ixi, acontece sempre. Depois briga, chamou quem? A PM. PM. E o que a PM tem a ver com isso, meu? Pois é. Então, assim, é normal ter esse conflito? É. Aí, continuando. Um dos objetivos da empresa é obter o máximo lucro, ok? Na busca de realizar esse objetivo, é comum surgirem conflitos entre materiais, marketing e finanças. Perfeito. Mas vocês estão percebendo o que eu estou induzindo vocês? Quando você vai lendo frase por frase, devagarinho, fica fácil, ou menos difícil. O problema é ler inteiro e querer julgar. Não faz isso na hora da prova, pelo amor de Deus. Outra. Um dos principais dilemas da gestão e manutenção de estoques é a quantidade de material mantido em estoque. Ok? Se por um lado, um estoque elevado requer investimento e grandes gastos, por outro lado, diminui o risco de não ter satisfeito a demanda de consumidores dos produtos em estoque. Em outras palavras, se por um lado o estoque elevado requer gastos, por outro lado deixa o cliente feliz porque não vai faltar produto para o cliente. Certo ou errado? Certo. Aí está correto. Um dos principais objetivos do planejamento e controle de estoque é manter a menor quantidade possível do estoque para atender aos clientes. Atender os clientes. Aí é pra Certo ou errado? Decisão Acho que é certo. Questão correta. Quem falou que está errado não prestou atenção na palavra possível. Olha só, sem o possível. Um dos principais objetivos do planejamento e controle de estoque é manter a menor quantidade de estoque para atender o cliente. Se eu manter a menor quantidade, vai faltar. Agora, aqui está, a menor quantidade possível. Isso é, não deixar sobrar e também não deixar faltar. A quantidade ideal. Questão correta. Sem o possível ficava errado, com o possível fica correto.
Por isso que eu encho o saco. 50 a 100 questões por dia, para pegar esse tipo de pegadinha. Que isso daqui não é matéria, isso daqui é semântica, é interpretação de texto. Pois é, aí que eu entendi que a finalidade era que estava errado. Ele estava mantendo o menor estoque possível para gerar economia, não para atender o cliente. Não, aí é que tá. Por esse lado, Se eu mantenho a menor quantidade possível para gerar economia, eu não compro nada. Mas se eu não comprar nada, vai faltar para o cliente. Então eu tenho que manter a economia, mas sem deixar faltar nada para o meu cliente, senão eu perco o cliente. Aqui no caso está falando, ó. E outra, você falou da economia. A economia é um dos objetivos. O outro objetivo da área de materiais é atender o cliente. E aqui está falando um dos principais objetivos. Um deles é a economia. Mas aqui não está falando da economia. Aqui está falando de atender ao cliente. Se o final tivesse errado, o meio também estava, muitas vezes. Porque Se o final tivesse errado, o meio também estaria, com certeza. Então, assim, ó, um dos principais objetivos, do planejamento e controle do estoque, é manter a menor quantidade possível de estoque para atender os clientes. Isso no sentido da empresa se suprir para atender, é um dos objetivos. Qual é o outro objetivo? Gerar economia. Qual que é o outro objetivo? Armazenar adequadamente. Qual que é o outro objetivo? Treinar o pessoal. Tem vários. A gente viu naquela tela anterior. Todos os objetivos. Um dos é atender o cliente, suprir a organização. Nesse caso, possível, deixou a questão correta. Se é impossível, ficaria errado. Oi? Você dá um nó no cérebro. Porra, se não dá. Claro que dá. Seguinte, a gente vai ver agora então a diferença na sequência de aquisição de materiais para a sequência de aquisição de patrimônio. Isso que está nessa tela, você falou, nossa senhora, você já leu isso daqui? Vê se não são as mesmas palavras do primeiro parágrafo do seu material. Isso que a gente vai ver agora está no primeiro parágrafo que a gente viu no começo da aula. Só que aqui está ponto a ponto. Qual é a sequência para adquirir materiais? Primeiro, identificar fornecedor, com aqueles critérios que eu já expliquei: preço, prazo, quantidade, qualidade, atendimento, assistência técnica, etc. Segundo passo, compra do bem, negociação. Fechamos a negociação de preço, prazo, quantidade, emite a ordem de compra, protocola com o fornecedor e agora a gente espera. Terceiro passo, recebimento. Se o recebimento é lá na porta, quem é que faz? Compras ou estoque? Compras. Na porta do almoxarifado, estoque. Para colocar para dentro, tem que ter o transporte interno. A gente pode usar carrinho de mão, paleteira, que é essa foto aqui, empilhadeira frontal, esteira, lombo do orelha seca. Guardamos, acondicionamos, está lá guardado. Chão de fábrica solicitou, transporte interno de novo. Chão de fábrica manipulou e o produto está pronto, só que ainda não foi vendido. Armazenagem com o produto acabado. E por fim, distribuição ao consumidor final. Já não tínhamos visto isso? Só que eu coloquei isso de novo para agora a gente comparar com a sequência no caso de patrimônio. Patrimônio é o ar-condicionado, é o carro, é o computador, coisas que a gente usa. Os 3 primeiros passos são idênticos para adquirir patrimônio. Identificamos o fornecedor com os mesmos critérios: preço, prazo, quantidade, qualidade. Compramos, que é o momento da negociação, emitimos uma ordem de compra e esperamos chegar. E o recebimento, isso é tudo igual. Mudou agora aqui. Em relação a patrimônio, eu tenho que conservar e manter. Eu não falei conservação e manutenção em materiais. Por quê? Se eu comprar na quantidade adequada, eu vou ter que me preocupar com conservação e manutenção do material? Ele vai gerar rápido. Não é que eu não tenha que conservar e manter materiais, eu tenho. Mas não é uma preocupação se eu comprar na quantidade certa. Se ficar sobrando, eu vou ter que me preocupar com isso também. Agora, patrimônio não. Eu tenho que conservar e manter para durar mais tempo. Qual é o problema dessas duas palavras? As duas parecem sinônimos. Quando você define o que é conservação, falta a palavra para explicar o que é manutenção. Quer ver? Na opinião de um de vocês, qual é a diferença entre conservar e manter? Um de cada vez. Conservar. O que é conservar? Conservar, eu acho que é fazer um bom uso. E manutenção é quando o equipamento tem um problema de desgaste de vida útil, aí fazer a manutenção. Tá, conservação é o bom uso, manutenção, quando tem um desgaste, consertar, arrumar. Só que não existe a manutenção preventiva, que é para evitar esse desgaste. O que acabou virando sinônimo de conservação. Concorda? Então anotem aí, copiem. Eu primeiro vou colocar a definição teórica, aí eu já explico.
Conservação. Manter as características originais. Ponto. Usar somente quando necessário. Isso é conservar. Então, olha só, conservação. Manter as características originais, usar somente quando necessário. Manutenção. Manutenção. Manter em funcionamento. Manter em funcionamento. Então, olha só, conservação. Conservar as características originais, usar somente quando necessário, e manutenção. Manter em funcionamento. Você vai falar, Wendel, parece a mesma coisa. Olha a diferença. Compramos um aparelho de ar-condicionado para a nossa empresa. Como é que eu mantenho as características originais desse aparelho? Não tira da caixa. Deixa ele na caixa. Eternamente. A vida inteira mais 6 meses. Não vai manter as características originais para sempre. Só que faz sentido eu comprar para não tirar da caixa? Não. Então eu comprei, instalei. Como que eu conservo ele? Usando só quando necessário. Não tem ninguém na sala, desliga. Tem alguém na sala e é necessário, liga. Você não vai manter a vida útil dele mais tempo? Isso é conservação. Então, conservação, manter as características originais. Usar somente quando necessário. Agora, de tempos em tempos, eu não tenho que trocar o filtro? Você está fazendo com isso o quê? Mantendo o funcionamento do ar. A troca do filtro é para não quebrar. Isso é manutenção preventiva. E aí continua funcionando. Quebrou o aparelho, mandei para o conserto, voltou. Manutenção corretiva. E voltou a funcionar. Para ficar melhor, a conservação, o aparelho está desligado. A manutenção está ligado e eu mantenho ele bem ligado. Para que ele continue ligado mais tempo. Então a conservação, eu só uso quando necessário. A manutenção está em uso, então cuida. Para poder durar mais tempo. Essa é a diferença. Eu não faço isso com materiais? Também faço. Só que é um cuidado maior com patrimônio. Porque, por exemplo, um data show, custa 2, 3 mil reais um aparelho desse. Uma lâmpada dessa quando queima é quase R$1.000. Então eu tenho que usar somente quando necessário para durar mais tempo. Se você deixa o data show ligado em casa, essa lâmpada diminui muito a vida útil. O que você está fazendo com isso? Conservando. Só que de tempos em tempos, fazer a limpeza do filtro, ver se a ventoinha está funcionando, manutenção preventiva. Queimou a lâmpada, queimou a ventoinha, manda para o conserto, volta, manutenção corretiva. Ficou clara a diferença? Sim. Está aqui ok? Bom, outras questões então. A seleção de fornecedores de saúde é uma das grandes... O espirro saiu do negócio. A seleção de fornecedores é uma das grandes responsabilidades do departamento de compras, seja para itens rotineiros, seja para compras esporádicas. Até aí? Certo. Selecionar fornecedores é importante, tanto para compras de vez em quando, quanto para compras sempre. Embora a seleção inadequada possa gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa, o departamento de compras não pode abrir mão do critério de menor preço para a escolha do fornecedor, pois os altos custos podem inviabilizar o preço do produto final. Em alguns momentos a gente pode abrir mão do critério preço. Então, nesse caso, questão errada. Continuando. No que se refere à seleção do número de fornecedores em determinado processo de compras, é correto dizer que uma das principais vantagens em situações de compra de muitos fornecedores é o maior grau de liberdade de opção na escolha dos fornecedores. Essa questão é tão fácil que você acha estranho. Olha o que a questão está perguntando. Se eu tenho mais fornecedores, eu tenho mais liberdade para escolher. Questão correta, só isso. Qual que é a pegadinha dessa questão? Ela ser fácil. Aí essa é a pegadinha, né? O psicopata já foi A 12 está errada porque ela afirma que não pode abrir mão do critério preço. Em alguns momentos pode, tá? Quando o foco é qualidade. Mas a 13, ela é tão fácil que a pegadinha ela ser fácil demais. Questão correta. 14, isso aqui é polêmica. A conduta ética na sessão de compras é de fundamental importância para a organização. Ok? Nesse sentido,
A organização deve estabelecer regras de conduta a respeito do recebimento de presentes de fornecedores. Em outras palavras, o comprador pode receber presente de fornecedor? No nosso caso, Um brinde. A questão não está falando no caso de não sei quem, está generalizando. não pode. Pode, claro que pode. Presente também, pode. Qual é a lei que diz que não pode? Teve um caso aí do Exército lá, com relação aos coletes balísticos e tal. Estava uma publicidade lá no caramba. O camarada, os oficiais do Exército em festas, em corrida de carro, enfim. Só que no final, o produto não chegou com a qualidade necessária. Tá, mas aí aqui a gente está falando de presente. Presente é para o funcionário público, então. Olha só. Primeira coisa, se você olhar essa questão, olhar da lei, do direito, você vai falar que está errado, não pode receber. Só que tem leis que falam isso, tem códigos que falam isso. Só que a questão, ela está dentro de administração de materiais citando ética, não está citando lei. Então muitas coisas, lembra que eu falei no aluno de técnica de estudo? Tem matéria, tem questão que para uma matéria o gabarito é um, para outra matéria o gabarito é outro. Para administração e ética, pode receber, mas tem critérios. Por exemplo, o Código de Ética do Servidor está dizendo o seguinte, do servidor geral, tá? É proibido, é vedado ao servidor receber qualquer coisa para o cumprimento da missão. Então, por exemplo, servidor, me ajuda com isso daqui, eu te dou uma garrafa de uísque. Você não pode receber. Por quê? Porque é para cumprir a missão. Só que o Código de Ética não fala nada depois da missão cumprida. Depois da missão cumprida não fala nada, então pode. Qual é o problema de você receber uma garrafa de vinho, uma caixa de bombom, uma agenda, uma caneta, de uma senhora simpática, te agradecendo pelo atendimento? Não há problema algum. Qual é o problema na área de compras? O comprador receber no dia do aniversário dele um presente de um fornecedor que há muito tempo se relaciona com ele e já criou uma certa amizade. Não há problema algum. Só que cada órgão pode, não é obrigatório, pode ter seu próprio código de ética. Por exemplo, na NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, lá tem uma regra que é o seguinte, deixa eu passar aqui. Lá, tem bom senso, né? Tem questão de bom senso. Por exemplo, na NTT, está no código de ética da NTT que o servidor pode receber qualquer coisa, desde que não passe de R$200 e não tenha valor comercial. Olha que coisa estranha. Como é que algo não pode passar de R$200 e não ter valor comercial? Brinde. Brinde não tem valor comercial. Brindes não podem ser revendidos. Porque brinde não tem a marca do fornecedor que está te dando. Por exemplo, na NTT, uma senhora de idade avançada, simpática, pode comprar uma caixa de bombom garoto na padaria e o servidor da NTT receber? Não. Porque a caixa de bombom garoto, embora custe R$7, tem valor comercial. Pode ser revendido. Agora, essa senhora pode fazer bombons na casa dela e dar para o servidor da NTT? Pode, desde que não tenha passado de R$200 para fazer esses bombons. Então isso na NTT. No hospital Sara Kubitschek, se você receber um clipe de papel, é demissão por justa causa, você não pode receber nada. É o código de ética deles. Em outros órgãos, o valor não são R$200, e sim R$100. Então isso varia de órgão para órgão. A PM pode receber até o capageta. Mas é porque tem a marca do produto lá. Não tem só É brinde. Não é a marca do produto, é a marca de quem está te dando. Entendeu? Então, por exemplo, receber uma caixa de bombom, uma garrafa de vinho, uma caneta, não tem problema, desde que tenha a marca de quem está te dando. Um carro zero. Aí tem algo estranho. Mas tem algo estranho. Então aí é questão de bom senso. Por isso que a questão está perguntando. Ela está colocando o seguinte: a organização está falando se é público ou privado? Não. Então é generalizando os dois. Seja público ou privado, deve estabelecer regras de conduta a respeito do recebimento de presentes de fornecedores? Deve. Questão correta. Só que você vai olhar do direito, não pode, de jeito nenhum. Questão errada. Não. A organização, a questão não está falando da PM, não está falando do Ministério Público, não está falando do tribunal, está generalizando.
órgãos públicos ou privados. Questão correta. Tem que estabelecer regras. Outro, para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital para que esse não permaneça inativo. Certo ou errado até aí? Para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital para que esse não permaneça inativo. Quer ver em outras palavras? Para ganhar dinheiro, a gente tem que gastar dinheiro. Verdade? Ué, se eu quero ganhar dinheiro abrindo uma empresa, eu vou ter que gastar dinheiro abrindo a empresa. Concorda? Ó, o problema é o vocabulário, galera. Nunca vai cair com palavras simples. Vai cair com o linguajar do administrador. Capital é dinheiro. Então, para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital, usar o dinheiro, para que esse não permaneça inativo, não fique parado. Porque dinheiro parado é prejuízo. Qual é o prejuízo do dinheiro parado? A inflação. Por exemplo, vamos supor que você tem uma nota de R$50 na sua carteira. Em primeiro lugar, cai de joelho no chão e agradece a Deus, né? Esses R$50, daqui a 30 dias, comprarão as mesmas coisas de hoje? Não. Então concorda que o dinheiro perde valor? Dinheiro guardado é a maior besteira do mundo. Eu sei que os nossos pais sempre nos dão o seguinte conselho, até hoje: meu filho, guarde dinheiro, meu filho, guarda dinheiro. Não faz como o pai e mãe fez, não, guarda dinheiro. Esse conselho é idiota. O certo é: meu filho, gaste dinheiro. Só que é gastar com inteligência, não é sair gastando à toa. Não só investir, quer ver? Vamos supor que você tem R$1.000 sobrando e o aluguel custa R$1.000. Presta atenção na ideia aqui. Você tem R$1.000 sobrando, o aluguel custa R$1.000. Se eu colocar R$1.000 na poupança, qual é o rendimento da poupança hoje? 0,055% ao mês. R$1.000 na poupança rendem R$5 por mês. Vamos supor que eu quero ganhar R$50 desses 1.000. Quantos meses eu tenho que deixar na poupança? 10 meses. Vamos supor que o aluguel custa R$1.000. Eu paguei o aluguel tem 5 dias. E eu já tenho R$1.000 do aluguel do mês que vem. Eu viro para o dono do imóvel e falo: dono do imóvel, eu quero pagar o aluguel com antecedência, 25 dias de antecedência. O que você vai chorar com ele? Desconto. Na pior das hipóteses, tu conseguiu R$50 de desconto. O que é melhor? Eu deixar esses R$1.000 na poupança para levar 10 meses para render R$50, ou eu pagar o aluguel antecipado hoje para já ganhar R$50 agora desses 1.000? É melhor pagar o aluguel agora. Aí esses R$50 de economia eu ponho na poupança. Vai render 5 centavos por mês, uma miséria. Mas já é um rendimento em cima do rendimento que eu tive hoje. Eu estou multiplicando esse dinheiro. Então, gastar o dinheiro com inteligência. É melhor gastar o dinheiro hoje fazendo mais dinheiro do que deixar ele guardado. Porque na poupança não é investimento. 0,055% de rendimento não é investimento. Porque a inflação é maior do que isso. Deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro. Só que você perde menos porque rende alguma coisinha. Então, esse conceito é chamado custo de capital, custo do dinheiro. Ter dinheiro custa dinheiro. O certo é não ter. Mas não é não ter e ficar pobre e nunca mais ter dinheiro na mão. Chegou, vai embora. Chegou, vai embora. Você multiplica. Se o dinheiro fica parado, ele não se multiplica. É a mesma coisa, a mesma lógica, guardar moedinha em casa. É a maior ignorância que existe. Você está lá guardando moedinha, juntando. Ah, juntei um tantão, agora eu consigo comprar o que eu quero. Se você tivesse colocado cada moedinha na poupança assim que recebeu, tinha rendido 0,055%. Então, quer dizer, guardar dinheiro é besteira. O problema na área de materiais é que o dinheiro na área de materiais não é dinheiro, é caixa, é material, é pior, é dinheiro mais parado ainda. Por isso que a ideia hoje é não ter estoque. Por quê? Porque estoque é dinheiro parado. E detalhe, se eu precisar fazer dinheiro, o que eu tenho que fazer com aquele estoque? Para vender rápido, vender mais barato. Se o item é perecível, mais barato ainda. Se está perto da validade, mais barato ainda. Se já venceu, tem que jogar fora. Então, quer dizer, estoque é dinheiro parado. O certo é não estocar. O certo é estocar menos. Mas vamos continuar a questão. Então, para atingir mais lucro, uma empresa deve usar o capital para que esse não permaneça inativo. Ok? Dessa maneira, é usual o investimento em estoque de material. Não. Certo ou errado? Não, é. Olha só. Vamos ler o resto. Dessa maneira, é usual o investimento em estoque de material e espera-se que ele seja necessário à produção e bom atendimento das vendas.
Quando existe restrição financeira, que é o inverso, faltando dinheiro, a utilização da administração de materiais é fundamental para a manutenção do equilíbrio financeiro da empresa. Você poderia ainda dizer que está errado, porque, cara, aqui está falando que vamos estocar. E o professor está falando desde o começo que o ideal é não estocar. Só que neste caso, essa questão ela é correta. Por quê? É aquilo que mais uma vez eu vou falar todas as aulas da minha vida. Se você não treina questões em casa, você não se acostuma com as pegadinhas. O problema é a interpretação de texto. A palavra usual significa o quê? Comum. Não está dizendo que é recomendado estocar. Está dizendo, é normal estocar. Quando a gente tem dinheiro sobrando e vai no supermercado, tu não compra uma caixinha a mais de cerveja se estiver na promoção? É usual, até mais. Se não tiver. Até se não tiver. Percebe? É usual. Usual significa comum, rotineiro. Está falando é ideal? Não. Repete a questão. Dessa maneira, quando tem dinheiro sobrando, é usual o investimento em estoque de material. E espera-se que ele seja necessário, porque eu não vou comprar algo que não seja necessário. Mas se eu tiver dinheiro sobrando, tu não aproveita uma promoção? Aproveita. Só que nem sempre vale a pena. Quantas vezes vocês já não jogaram itens fora em casa, porque perdeu a validade, mas comprou na promoção? E aí, ó, foi na promoção, foi barato, mas jogou fora. Então, quer dizer, não valeu a pena. E para as empresas, além disso, desse risco, ainda tem que guardar. E guardar gera custos de armazenagem, que a gente viu no começo da aula. Então, o que acontece? A questão fica correta porque ela está falando, no dia a dia as pessoas estocam. É usual. Agora, se a questão falasse, é recomendado, é ideal, aí a questão ficava o quê? Errado. É usual, mas não é recomendado. Questão correta por isso. Pegadinha. Pura interpretação de texto. Vocês estão percebendo até aqui? A matéria não é difícil até aqui. O problema é o texto. O problema é o linguajar. O problema é o vocabulário técnico. Que vocês não estão acostumados e ninguém está acostumado com isso. Essa é a dificuldade. Quando existe restrição financeira, quando está faltando dinheiro. Aí, olha o que a questão fala, vamos voltar nela. Quando existe restrição financeira, a utilização da administração de materiais é fundamental para manter o equilíbrio financeiro. Isso é, quando está faltando dinheiro, a área de materiais compra menos, aperta o cinto, economiza. Certo ou errado? O que a questão está perguntando é o seguinte: quando está sobrando, é normal estocar, mas não é recomendado. Quando está faltando, a área de materiais vai dar um jeito de apertar o cinto para gerar economia. Certo ou errado? Correto. Tá? Outro. Essa questão aqui, galera, vocês vão ver a importância da interpretação de texto e de tentar visualizar a coisa acontecendo. Essa daqui não é só a interpretação de texto. Isso aqui envolve raciocínio lógico, noções de conjuntos. Quer ver? Juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis. São custos de estoque de materiais, mas não são custos de patrimônio. Certo ou errado? Para mim está errado, porque eles são custos de patrimônio. Então, mas ó, juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis são custos de materiais, mas não de patrimônio. Pois é. A questão é errada, não é isso? Porque é custo dos dois, não é? Custo dos dois. Aí é que está. A questão ela está correta. Sabe por quê? Olha o erro que vocês cometem pela falta de experiência com concurso. Você lê de uma vez, vê que está tudo dentro do assunto, está meio lógico e coerente, questão correta. Se vocês, eu vou agora com vocês analisar cada palavrinha dessa isoladamente. Vocês vão ver que não está tão correto assim. Quer ver? Olha só, aqui é o conjunto de custos de materiais. Aqui é o conjunto de custos de patrimônio. Então vamos lá. Juros. Eu pago juros comprando materiais a prazo? Sim. Eu pago juros comprando patrimônio a prazo? Sim. Juros é custo dos dois. Então juros está aqui, juros está aqui. Beleza? Deterioração. Eu corro o risco de materiais se deteriorarem? Sim. Eu corro o risco de patrimônio se deteriorar? Também. Deterioração é custo dos dois. Obsolescência. O que é algo obsoleto? Ultrapassado tecnologicamente. Tipo,
disquete de computador é obsoleto hoje. Eu corro o risco de materiais ficarem obsoletos? Sim. Eu corro o risco de patrimônio ficar obsoleto? Também. Obsolescência é custo dos dois. Conservação. Eu tenho que conservar materiais? Sim. Tenho. Eu tenho que conservar patrimônio? Sim. Também. Conservação é custo dos dois. Salários. Eu pago salários para a galera que trabalha na área de estoque, cuidando dos materiais? Sim. Os estoquistas? Sim. Eu pago salários para a galera que trabalha fazendo manutenção de patrimônio? Sim. Limpeza, troca do filtro do ar-condicionado, etc. Também. Salário é custo dos dois. Por enquanto a questão está errada. Agora chegamos no aluguel. Eu pago aluguel para guardar materiais? Pago. Eu pago aluguel para guardar patrimônio? Não. A partir do momento que eu comprar patrimônio para ter que deixar guardado, para que você comprou? Patrimônio é para usar. Oi? Para receber o aluguel. Se eu comprei 2 aparelhos de ar-condicionado, é porque a empresa precisa. É para tirar da caixa e instalar. Não é para ficar guardado. Então, aluguel só incide sobre material. Sobre patrimônio, não. Mas deixa eu colocar possíveis dúvidas que, se eu der um tempo, vocês vão chegar nas dúvidas. Wendel, e o prédio? O prédio é alugado. Não está incidindo aluguel sobre um patrimônio? Sim. Só que aí que está incidindo. Só que quando o prédio é alugado, o prédio é da empresa? Não. Então não é patrimônio da empresa, é patrimônio do dono. E aqui a gente está fazendo a gestão do material e do patrimônio da empresa. Pagar aluguel de um prédio que a gente usa não é patrimônio da empresa, é patrimônio de terceiros. É só um custo que a empresa tem, aluguel, mas não é sobre patrimônio. Mas sai mais barato do que a manutenção. Pode ser? Ele entrou em material. Vou dar um outro exemplo. E aí talvez vocês poderiam chegar nesse exemplo. Wendel, a empresa tem carros. Carro é patrimônio da empresa. A empresa não tem onde guardar os carros à noite. Por uma questão de segurança, ela aluga uma garagem para guardar os carros da empresa. Aí tem aluguel sobre patrimônio. Aí eu concordo. Aí entraria aluguel no patrimônio. Mas eu estou citando aqui uma regra ou uma exceção? Exceção. Uma exceção. Um ponto que pode acontecer. De forma geral, a gente compra patrimônio para guardar? A gente compra para usar. Comprei o ar-condicionado, instalei aqui na sala. Não incide aluguel desta sala para o ar-condicionado armazenado, porque ele não está armazenado, ele está em uso. Então, aluguel não é custo de patrimônio, ponto. Os dois conjuntos são iguais? Não. Então, olha só. Juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis são custos de materiais? Sim. Juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis são custos de patrimônio? Não. No caso do aluguel, não. Este conjunto é igual a esse? Não. Então, este conjunto é um conjunto de custos de materiais, mas este conjunto não é um conjunto de custos de patrimônio. Questão correta. Interpretação de texto com noções de conjunto, raciocínio lógico. Vai fazer tipo aquele diagrama de Venn também. Mas não vamos complicar tanto, tá? Então, assim, juros, deterioração, obsolescência, conservação, salários e aluguéis, é custo de material, a gente concluiu isso. O aluguel não é custo de patrimônio. Então, este conjunto de custos é de materiais, mas este conjunto de custos não é de patrimônio. Questão correta. Confunde candidato ou não? Confunde. Mas percebe? A dificuldade para responder essa questão não é a teoria. Porque se você isolar cada palavrinha dessa, você conclui isso que eu falei. A questão é a interpretação do texto e o raciocínio lógico, que é algo que a gente estuda desde pré-escola, só que não ensinaram para a gente direito. A escola não nos ensinou a pensar, nos ensinou a decorar. Esse é o problema. E eu estou falando não é só de escola pública não, particular também, é a mesma coisa. Tá? Mas nesse caso, questão correta, pegadinha de banco. Mas vamos voltar para o nível normal das questões, que não é tão complicado assim. Sempre vai ter uma ou outra complicada, mas não são todas. O material é classificado como antieconômico quando a sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Olha só como é a cabeça do ser humano para a matéria. Técnica de estudo de novo. Eu acabei de mostrar para vocês uma questão complicada, de difícil interpretação. Eu expliquei e vocês não aceitaram. Tiveram que engolir, né? Porque a banca é assim, pronto, acabou. Você ainda está pensando na questão anterior.
Você ainda está pensando em alguma justificativa para me provar que a banca está errada e que meu comentário foi errado. Só que a gente já pulou, a gente já foi para outra. Na hora da prova acontece a mesma coisa, só que você está sozinho. Na hora da prova, tu faz uma questão difícil, que você chega numa resposta qualquer, seja ela certa ou errada, aí você vai para a próxima. Você vai para a próxima inseguro. Você vai para a próxima com medo. Por quê? Essa daqui, desculpa a palavra, essa daqui foi foda. Então essa é foda também? Não, calma. Você tem que responder cada questão como se fosse a primeira questão da prova, sem comparar com as questões anteriores. Porque as bancas fazem isso para cansar vocês. Geralmente é uma sequência, 2, 3 questões fáceis, uma difícil. 2, 3 fáceis, uma difícil. Por que vem essa sequência? Olha como é que é o ser humano. Fiz a primeira, fácil. Uhul! Fiz a segunda, fácil. Yes! Fiz a terceira, ridícula, tranquilo. Uhul! Tô foda, tô bem, vou gabaritar. Aí tu vai para a quarta, que é difícil, com a autoestima elevada, orgulho, peito inchado e a vaidade lá em cima. Você não vê a dificuldade da quarta questão. Responde rápido e uhul, acertei. Só que nela, se lascou. Se é CESP, uma errada não uma certa. Aquelas 3 fáceis que você acertou, aquela errada não uma certa. Você ficou com um saldo de 2. O que garante que todas as fáceis você vai acertar? Alguma coisa você vai errar. Você já começa a ficar com saldo negativo. Agora vamos para as outras bancas, FCC, IADES, etc., que uma errada não anula uma certa. Eles fazem isso para elevar a tua autoestima e você começa a responder na pressa, está fácil demais. E você não passa a prestar mais atenção nas palavrinhas. Mas quando vem uma difícil, o que é normal do ser humano? Quando tem uma dificuldade na vida, se fecha, se protege, né, se isola. E com isso você não se abre para as facilidades que vem na sequência. Tem 2 possíveis erros: a vaidade subir a cabeça e você achar que tudo é fácil, ou a dificuldade te fazer intimidar. E aí você não interpreta mais nada do resto da prova. Cada questão é a primeira, interpreta isso. Põe isso na cabeça. Tipo, responde a questão anterior, fácil ou difícil, deleta do teu cérebro, vamos para a próxima. Só que a próxima é a primeira, como se fosse a primeira. Então ele interpreta as palavras. Material é classificado como antieconômico. Algo que é antieconômico é porque gera prejuízo. Beleza. Isso acontece quando a manutenção é cara, onerosa. Acontece. Isso acontece quando o rendimento é precário. Aquele ventilador que não gira direito. Acontece. E pode acontecer da manutenção ser cara ou do rendimento precário em virtude de uso prolongado? Sim. Em virtude de desgaste prematuro? Também. E em virtude de obsoletismo? Também. Então a questão está o quê? Correto. Qual é a dificuldade de ler isso e não interpretar? Por causa da questão anterior que era difícil. Então na hora da prova, galera, cada item como se fosse o primeiro. Esquece o resto. Só que para isso tem que ter o quê? Paz de espírito. E quem é que vai para uma prova tranquilo e sossegado? Ninguém. Você precisa da vaga, você quer a promoção, você quer crescer, você quer ser servidor. Todos os objetivos de vida que cada um tem para querer passar numa prova. Entendeu? No caso da polícia, você quer ser promovido, você quer sair do nível salarial que você tem hoje, você já vai se cobrando, você já vai tenso, você já vai nervoso. Aí você não estudou direito em casa, você já vai com outra atenção. Eu sei que eu não estudei direito. Meu Deus, por favor, que caia na prova somente aquilo que eu estudei. Isso pode acontecer? Pode. A única sorte que existe em prova é quando cai só aquilo que você estudou. Aí é sorte. O resto não existe sorte, é competência. É ter estudado e saber interpretar. Então, nesse caso, questão correta. Não, mas aí é que tá. Você falou o termo, olha a pergunta do colega como é legal. Bueno, tu falou de uso prolongado para patrimônio, porque você está falando de material. Só que aí que tá. O patrimônio, ele é chamado, tecnicamente, eu vou explicar isso depois, mas já antecipando, ele é chamado de material permanente. O patrimônio também é um material, só que ele não é um material de consumo, ele é um material de uso. Então, o fato de usar a palavra material não está distinguindo se é material de consumo, não é isso. Se está falando que o material é classificado como antieconômico, por causa de manutenção, é patrimônio. Só que patrimônio é chamado de material permanente. Poderia ter outro nome: material permanente imobilizado. Isso são nomes contábeis do patrimônio.
que a gente vai ter uma noçãozinha de contabilidade na última aula, para explicar patrimônio. Então, assim, o fato de falar material não é porque é material de consumo, é material de uso, material permanente. Beleza?